Decodificando o Charo. A cidade perdida de Paititi. No ano em que o Peru comemora o centenário do descobrimento arqueológico de Machu Picchu, anunciado pelo americano Hiram Bryant em 24 de junho de 1911, investigações recentes aguçam ainda mais a curiosidade em torno da civilização Inca. Pouco a pouco volta a ganhar força a tese de que parte da rica herança do único Império das Américas foi levada a um rincão remoto chamado Paititi, onde permaneceria até hoje. Há muita controvérsia acerca do assunto, mas o historiador e geógrafo francês Thierry Jamin garante estar perto de desvendar o mistério. Segundo ele, o Vale de Laco, porta de entrada para a Amazônia peruana, guarda cidades ancestrais complexas unidas por caminhos incas, assim como o que há no Vale Sagrado, nos arredores de Cusco. Jamin explora a região do Laco há 13 anos e acredita que em breve poderá anunciar ao mundo uma grande descoberta na área do Santuário Natural Megantone. Ele está convicto de que o Eldorado Inca, cujas referências aparecem no texto do jesuíta Andrea Lopes, escrito no século XVII, vai deixar de ser lenda para se tornar realidade. Um antigo mapa guardado no Museu de Cusco registra Coração de Coração, terra índia do Paititi, a cujas gêneses se chamam índios. Todos os reinos limitam com ele, mas ele não limita com nenhum. Há muitos anos vêm sendo encontrados indícios arqueológicos que sinalizam a existência do Eldorado Inca, diz Felipe Varela, especialista em cultura indígena, que há 15 anos percorre o Carpanã, a extensa rede de caminhos incas compostas por mais de 23 mil quilômetros. Atualmente afloram ainda mais evidências que falam de Paititi. Varela conduziu recentemente uma série de TV para o The History Channel, que conta a história inca de 4 episódios de 1 hora cada. Um deles foi dedicado a Paititi, e ele teve a oportunidade de sobrevoar a região onde as buscas avançam. Compreendi que existe na Amazônia muito mais riqueza do que ouro, as plantas medicinais, os animais e toda a matéria-prima ainda desconhecida. Enfim, uma rica fonte de vida, diz ele. Para o pesquisador peruano, seus ancestrais souberam interpretar tais riquezas e, de quebra, ainda teriam escondido literalmente o ouro dos espanhóis. Os incas eram astutos e podem ter inventado o Eldorado para os europeus que, obcecados pelo ouro, vendiam até suas mães para obtê-lo. Conhecendo as dificuldades de se adentrar na floresta amazônica, incentivavam os invasores a seguir um caminho de morte, diz ele. Paititi refere-se à lendária cidade perdida localizada no oeste dos Andes, escondida em algum lugar remoto das florestas tropicais do sudoeste do Peru, norte da Bolívia e sudoeste do Brasil. No Peru, a lenda de Paititi gira em torno da história do herói cultural Iancarri, que depois de fundar Quero e Cusco, recuou para a selva de Panchacola para viver o resto dos seus dias na sociedade de refúgio de Paititi. Outras variantes da lenda dizem que Paititi era um refúgio inca na zona fronteiriça entre a Bolívia e o Brasil. Segundo algumas lendas locais, Paititi, ou talvez Eldorado, teria como capital uma cidade chamada Manoa, também conhecida como a Cidade dos Telhados Resplandecentes. Uma história passada pelos índios aos conquistadores espanhóis dizia que Paititi seria um reino encantado perdido em meio às selvas, outrora habitada por uma estranha raça de seres adoradores do sol, cujo nome seria Euapanomas, desprovidos de pescoços e cujos rostos ficavam situados à altura dos seus peitos, e os seus templos e imponentes palácios seriam ornados do mais puro ouro. Dizem lendas que o chefe supremo desta civilização seria um homem conhecido como Eldorado, dotado de aparência resplandecente, cujas vestes e até mesmo o próprio corpo seriam recobertos de ouro, ornados ainda pelas mais belas e valiosas joias, segundo descrito pelo historiador Fernandes de Oviedo em 1535. Em 2001, o arqueólogo italiano Mario Polia descobre o relatório do padre Andrea Lopes nos arquivos dos jesuítas em Roma.
Este relatório falava acerca da misteriosa cidade de Paititi, ou talvez Eldorado, um reino perdido situado nos lados inexplorados das florestas peruanas, na região abrangida pelas densas e hostis selvas amazônicas. Segundo este relatório, os missionários jesuítas daqueles tempos, liderados pelo padre André Lopes, teriam encontrado Paititi ou Eldorado, segundo descreveram, uma cidade adornada de ouro, prata e pedras preciosas, e pediram então a devida permissão ao Papa para evangelizar os seus habitantes, o que foi de pronto negado e abafado pela Igreja Católica, escondendo ainda a sua localização, de modo a evitar uma corrida de ouro no local e ainda uma eventual ocorrência de histeria em massa. Seguindo antigos mapas, além dele outros exploradores, tais como Jiménez de Quesada, Gonçalo Pizarro e até mesmo o inglês Walter Raleigh, também tentaram encontrar Paititi, todos porém sem sucesso e tendo pago alto preço, mortes em massa, doenças, desaparecimentos misteriosos de milhares de homens, ataques de tribos ferozes, etc. Circunstâncias estas que redundaram no total fracasso das suas ousadas expedições, impedindo-os, assim, de alcançarem o seu ambicionado objetivo. Paititi então foi esquecida, caindo no mais puro domínio das lendas, cujo simples nome resultava no deboche e no escárnio por parte dos tradicionalistas ortodoxos da história e da arqueologia. Mas neste particular, é bom voltarmos à história e sempre nos perguntar: até que ponto as lendas seriam mesmo lendas? Tudo então nos leva a crer que de fato muitos velhos mistérios perdidos e esquecidos em meio à vastidão das selvas amazônicas, as quais se estendem por milhares de quilômetros atingindo os atuais territórios de vários países, todas as partes norte, nordeste e noroeste do continente sul-americano, são realmente fatos sustentáveis segundo os vestígios que temos. Imagens feitas por satélites nos mostram que existem mesmo por lá uma profusão de antigos monumentos e velhas ruínas, cuja origem ainda nos é desconhecida. Tudo isso em locais remotos, matas virgens e inacessíveis, nas quais o homem jamais colocou os seus pés. Nesta foto, próxima à fronteira do Brasil com o Peru, podemos ver uma série de pirâmides alinhadas. Pode não se tratar de Paititi, sendo possivelmente a misteriosa Acacor, ou ainda um indicativo de sua localização ou proximidade. A cidade perdida dos antigos deuses, a qual não deve ser confundida com a primeira, Paititi ou Eldorado, pois, segundo os vestígios encontrados através de muitas pesquisas e explorações que se dão há muito tempo, são coisas bem distintas entre si, uma vez que existem muitas outras ruínas espalhadas pela vastidão da floresta amazônica, que seguem curiosamente rumo ao oeste do continente sul-americano. Ao contrário do que geralmente se afirma, existem fortes indícios de que tais ruínas sejam, na verdade, não incas, e sim pré-incas, uma misteriosa civilização que os precedera, dando origem a esses povos que seriam posteriores a essas culturas, seguindo do leste para o oeste, desde o interior da floresta amazônica, do Atlântico em direção ao Pacífico, tendo se estabelecido em terras que hoje pertencem ao Peru, Bolívia e Equador, e chegando até mesmo na América Central. Verdadeiramente nada sabemos sobre o mais remoto e ainda obscuro passado dessas civilizações. Antigas tradições nos dizem que os deuses vieram de longe e se estabeleceram onde hoje é a imensa floresta amazônica e depois partiram de volta às suas origens. As ruínas e colossais redes de túneis, bem como as imensas galerias subterrâneas deixadas por esses povos, ainda estão lá, em Acaim, Acanis e Acacor, habitando apenas no imaginário de muitos, sendo transformado em lendas com o passar do tempo, mas um dia certamente se revelarão à humanidade. Puxaro, um nome pouco conhecido,
uma região peruana que se situa a 40 quilômetros de Cusco, repleta de grandes mistérios e que, no entanto, viriam a fornecer a chave para aquela que seria uma das maiores descobertas arqueológicas do século, a qual possibilitaria de modo contundente provar aos céticos que as lendas nem sempre são mesmo lendas e, portanto, deveriam ser encaradas mediante uma visão mais ampla, com respeito e seriedade. E foi precisamente lá, em Puxaro, que arqueólogos se depararam com algumas pistas muito consistentes, indicando que, para mais além daqueles misteriosos lados, existiria mesmo alguma coisa muito grande, perdida em meio à vastidão das selvas impenetráveis e hostis. Os chamados petróglifos de Puxaro, por exemplo, continham estranhos símbolos e sinais, indicando uma localização situada mais adiante de onde poderia ser encontrado o tal misterioso reino que seria Paititi, uma vez que as pistas encontradas em Puxaro eram por demais significativas. Notadamente, uma imagem de serpente fazendo uma clara alusão ao curso de um certo rio situado mais além e cuja direção e curso conduziriam à cidade perdida. Era mesmo uma espécie simbólica e muito sutil de mapa, e até mesmo muito possivelmente indicando o formato da disposição arquitetônica da antiguíssima cidade perdida. E o curso do rio indicado teria sido exatamente o imenso rio Madre de Dios. Tudo fazia sentido. Em 30 de junho de 2002, uma equipe composta por pesquisadores argentinos, poloneses, italianos, russos e peruanos partiu em busca da lendária Paititi, a Cidade Dourada, na qual se acredita que os incas teriam escondido dos conquistadores espanhóis seus fabulosos tesouros. Seguindo, pois, as antigas pistas, as buscas se concentraram na região da Amazônia peruana, mais precisamente ao longo do rio Madre de Dios, que serpenteia entre as altas montanhas, cruzando uma região inóspita, e está situado em território peruano, na região amazônica, já nas proximidades da fronteira com o Brasil. A misteriosa cidade perdida, que seria a lendária Paititi, teria sido o último refúgio do povo inca na sua fuga dos conquistadores espanhóis, na tentativa de fundar um novo império em substituição ao que haviam perdido, e para onde teria sido levado o que restou dos seus imensos tesouros. Foi exatamente nesta região, seguindo todas as consistentes pistas ignoradas por muitos, que Joseph Pelkavet e a sua equipe se atreveram a desafiar os perigos da jornada em busca da misteriosa Paititi, adentrando em uma densa, hostil e assustadora região montanhosa ao longo do rio Madre de Dios, a 105 km a nordeste de Cusco, região andina. Em uma altitude de 1000 metros, os exploradores encontraram finalmente aquilo que tanto buscavam: as misteriosas ruínas, não oficialmente identificadas, engolidas há séculos pela selva, a antiga Paititi. Nada mais restava do que escombros, ruínas portentosas, perdidas no tempo, e que, todavia, ainda denotavam a sua antiga exuberância e pomposidade, todas marcas indiscutíveis de um passado perdido, outrora glorioso, e que foi por muito tempo considerado meramente uma lenda. Hoje, naquela solitária região, muitas dessas ruínas acham-se soterradas, sobressaindo aqui ou ali imensos blocos rochosos. Mas seria mesmo essas as ruínas do tão famoso Eldorado? Neste caso, onde estaria o ouro e todos os tão sonhados tesouros? Havia, porém, algumas coisas a mais em meio a tais intrigantes muralhas e velhas ruínas. Seria mesmo estas ruínas o antigo Eldorado? Possivelmente que sim, uma vez que no local ainda foram achados pelos exploradores magníficos trabalhos elaborados do mais puro ouro. Quem sabe não sejam esses os restos do ouro e das valiosas pedras preciosas que os antigos conquistadores espanhóis tanto buscaram em vão. Apenas uns poucos e muitos claros sinais de que muita coisa ainda deve existir por lá, notadamente no subsolo e nas possíveis câmaras subterrâneas de Paititi, uma vez que, de acordo com todas as evidências, os grandes segredos do passado das Américas estão mesmo situados no seu ainda inexplorado subsolo. A busca da verdade deve continuar sempre, pois é tudo mesmo como Joseph Pelkavet afirmou, grifos nossos. Agora estamos na pista de uma concreta realidade, não muito longe do local onde os últimos incas provavelmente fundaram o seu derradeiro refúgio e onde esconderam os seus fabulosos tesouros em ouro durante a invasão espanhola no ano de 1532. Localizamos uma região montanhosa com edificações de uma civilização pré-inca cobertas por uma vegetação luxuriante e sobre um lago, abaixo do qual, presumimos, existe um labirinto de cavernas e túneis. Algo que, por sinal, também faz sentido, uma vez que os especialistas russos
russos que tomaram parte na expedição, usando radares de prospecção subterrânea, GPR, confirmaram a existência de uma rede de cavernas e túneis abaixo do lago local. Um lago sagrado que as velhas lendas e tradições, aliás, categoricamente afirmavam fazer parte do complexo de Paititi. Está comprovado que na América do Sul há uma colossal rede de túneis subterrâneos e que se estende por mais de 800 quilômetros através dos vários países, percorrendo ruínas de extintas culturas. E isso apenas na parte conhecida, sem levarmos em conta o que mais poderia haver na imensa floresta amazônica brasileira, de onde provavelmente eles tenham um ponto de partida. Nota-se que há uma espécie de trilha que conduzia às mais distantes regiões amazônicas. A 40 quilômetros das ruínas de Cusco, onde uma galeria de túneis foi encontrada, está situada também Puxaro. A partir daí, temos Cusco e sempre a nordeste, mais 105 quilômetros, temos Paititi. Depois temos Paratoari e mais além, a vastidão da densa e hostil e inexplorada floresta, onde dizem as lendas estariam situadas Acacor, Acaim e Acanis, as 3 cidades perdidas dos deuses, e, ao que tudo indica, bem no sentido contrário ao que se pensava, uma antiga migração da direita para a esquerda, desde o Atlântico, portanto da Atlântida, rumo ao oeste, atingindo assim o atual território da América do Sul, geograficamente correto, geometricamente lógico. Quer tenha sido a misteriosa Paititi ou não, aquilo que os seus intrépidos exploradores trouxeram à luz foi realmente uma cidade oficialmente desconhecida e perdida, servindo como exemplo e simultaneamente como uma grande lição de humildade para todos aqueles que se julgam acima de todo conhecimento e acima de toda a verdade, pois agora mais do que nunca, nesses tempos maravilhosos das grandes revelações, os ecos de um passado distante e esquecido reverberam muito mais forte e se agitam, colocando por terra muitas convicções e crenças ultrapassadas, até agora consideradas intocáveis, bem como imunes a quaisquer tipos de críticas ou contestações por terra. A verdade, portanto, de uma forma ou de outra, sempre prevalecerá, e aqueles que a desprezam um dia diante dela, submissos a toda sua grandeza, forçosamente terão que se curvar e aceitá-la.